Consegui meu Working Holiday Visa para a França aos 45 minutos do segundo tempo. Bom, para vocês que não sabem, o Working Holiday Visa é um visto de trabalho e viagem. É um visto que permite que pessoas possam fazer, por exemplo, um mochilão em determinados países do mundo. Bom, esse tipo de visto ele já é bem difundido ao redor do mundo, porém aqui no Brasil eu conheci poucas pessoas que sabiam sobre esse visto. Ele é um visto que permite pessoas passarem mais de 3 meses dentro de um país. Geralmente a gente só pode passar 3 meses num país através de um visto de turismo. Só que você passar muitos meses viajando sem trabalhar faz com que fique inviável financeiramente. O jeito então é você ir trabalhando enquanto viaja e você poder ir bancando a sua viagem. Então, atualmente para o Brasil existem apenas 4 vistos de trabalho e viagem. O primeiro deles foi para Nova Zelândia, onde eu consegui meu primeiro visto. Depois surgiu o visto da França, depois da Alemanha e mais recentemente da Austrália. E esses vistos de Working Holiday, geralmente eles liberam um determinado número de bolsas por ano para serem preenchidas. Para o Brasil, a França libera 500 bolsas por ano. Sinceramente, eu achava que era 1000 bolsas, mas recentemente, pesquisando para poder fazer esse vídeo, eu vi no site que eram 500 bolsas apenas. E todos esses vistos eles precisam de alguns requerimentos para poderem as pessoas aplicarem. Geralmente, para aplicar para esses vistos, você precisa ter entre 18 e 30 anos. Lembrando que aos 30 anos você ainda pode aplicar. Você tem até um dia antes de você fazer 31 anos para poder você aplicar para esse visto. Que praticamente foi o meu caso. Eu apliquei para esse visto há uma semana do meu aniversário de 31 anos. Você não pode ir acompanhado de uma criança. É preciso você ter um passaporte válido, com data de expiração até 3 meses depois do final do visto. Então, se você vai aplicar para um Working Holiday Visa agora, você tem até 3 meses para entrar no país. Então, soma-se 3 meses. Desses 3 meses, você tem 1 ano de visto. Então, desses 1 ano de visto, você tem ainda 3 meses de gordura que você pode ter no seu visto. Então, você tem que colocar de agora, e quando você pretende aplicar, mais 1 ano e 6 meses na frente. É preciso também comprovar que você tem o mínimo de dinheiro para poder você se bancar na França enquanto você procura trabalho, que seria 2.500 euros. É também preciso comprovar que você tem a passagem de volta, mas geralmente poucas pessoas, eu acho que ninguém, compra a passagem de volta antes de aplicar para o visto, né? Então, o que geralmente se faz é você comprovar que você tem fundos necessários para você comprar a passagem de volta também. Então, acima do valor de 2.500 euros, você ainda tem o valor de uma passagem de retorno ao Brasil. Então, a lista de documentos inclui o formulário datado e assinado, o comprovante do site onde você preencheu esse formulário, o passaporte que foi emitido há menos de 10 anos atrás e com data de validade para 3 meses após o fim do prazo para o visto. É preciso também a foto, que seria a foto 3x4, mas na verdade ela não é a foto 3x4, porque você precisa olhar na internet para ver qual é o tamanho necessário para o visto da França, porque não é 3x4. É necessário também que você tenha o ticket de volta e você apresente ele nos seus documentos, ou então escreva uma carta a punho dizendo que você se compromete a voltar para a França ao final desse prazo.
É também necessário que você apresente um certificado médico que garanta que você está apto para trabalhar na França. Então, às vezes, se você tem um problema na coluna que não pode carregar peso, ou se você tem problema de labirintite, não pode passar muito tempo em pé, não sei. Algumas condições de saúde podem te impedir de trabalhar e, portanto, a França sabe que vai ser bastante difícil para você conseguir trabalho. E ela não quer ninguém passando perrengue no país. Então, provavelmente, o seu visto será negado. É também necessário você apresentar os antecedentes criminais e também apresentar o seguro de saúde pelo prazo total do tempo que você ficará na França. Mas também eu não conheço ninguém que apresentou o seguro saúde antes mesmo de aplicar para o visto. Então, você pode também fazer, e foi o que eu fiz, enviar uma carta escrita a punho, se comprometendo a se inscrever a um seguro de saúde antes que você entre na França. E é também necessário que você apresente os fundos financeiros para que você possa se manter lá na França, pelo menos pelos primeiros meses, que são uns 2.500 euros. E geralmente, como a maioria dos vistos, você teria uma taxa a pagar para você aplicar para esse visto. Porém, a boa notícia existe um acordo de reciprocidade entre a França e o Brasil, em que franceses não pagam taxa para aplicar para o visto de trabalho aqui no Brasil. Então, os brasileiros também não pagam para aplicar para esse visto lá na França. Lembrando que todos esses documentos precisam ser enviados em francês ou em inglês. Então, se você tiver documentos em português, que provavelmente você vai ter, será necessário que você faça a tradução juramentada deles. Para você poder aplicar para esse visto, você precisa enviar o material e agendar uma entrevista no consulado mais perto de você. Cada estado vai ter um consulado responsável por atendê-lo. Existe consulado no Rio, existe consulado em Recife. E aí você precisa dar uma pesquisada para você achar qual é que você precisa ir. Para minha sorte, aqui em Recife já possui um consulado para a França, então eu não precisei viajar para outro estado para poder aplicar para esse visto. Bom, e como foi o processo de aplicação para esse visto? Bom, a primeira etapa foi bastante meio que difícil e chatinha, que era saber entender como começar. Então eu entrei em contato por e-mail com o consulado e eles me passaram passo a passo do que fazer. Eu fiz a inscrição no site France Visas e ele me gerou uma lista de documentos que precisavam ser anexados. Foi um tempo então de dar entrada em toda a papelada. Pegar os antecedentes criminais, pegar o certificado médico. E depois que eu peguei o certificado médico, foi necessário mandar toda a documentação em português para ser traduzida. E finalmente, depois que eu peguei tudo isso, eu coloquei tudo em ordem necessária, escaneei tudo, coloquei dentro de um PDF e enviei ao consulado. Lá no consulado eles vão olhar tudo que você enviou e caso dê tudo certo, esteja tudo de acordo, eles vão agendar uma data para você ir lá fazer a entrevista. Nesse dia você precisa ter 2 cópias com você. Um envelope com todos os seus originais e um envelope com as cópias. Comigo eu dei bastante sorte, eu acho, porque não demorou muito, na verdade, eles entraram em contato até rapidamente e agendaram para, eu acho que uns 2 dias após. E na entrevista foi tudo muito simples. Eu pensei que eles iam perguntar muito mais coisas, porque quando você faz a entrevista para visto de turismo para os Estados Unidos, eles te perguntam várias coisas. Mas para esse visto, com a França, foi muito tranquilo. Então eu não precisei pagar a taxa do visto, foi tudo 0,800, o que foi ótimo. Então eles ficaram com o meu passaporte e eu achei que o prazo seria de mais ou menos 1 mês para poder eu ter algum retorno. Mas foi até rápido, em 1 semana o meu visto já estava pronto e eu agendei com eles uma data que eu poderia ir lá, retirar o visto e foi bem tranquilo assim. Eu diria que o processo mais demorado foi o primeiro passo, que é você começar a se nortear do que tem que ser feito e conseguir o exame médico, que para mim acabou demorando.
Então é isso, foi muito mais rápido do que eu esperava que fosse, muito mais tranquilo também, não precisei pagar taxa e agora eu tenho a oportunidade de ir trabalhar e ter a vivência de morar na França por 1 ano. Agora eu estou estudando a língua, tentando me comprometer porque eu sei que vai ser difícil eu me virar na França apenas com o português e o inglês. E eu quero ter essa oportunidade de ter essa vivência, porque é algo que hoje, agora com 31 anos, eu não posso mais aplicar para o visto de Working Holiday para nenhum país. E eu acho que vai ser uma experiência incrível. Bom, é isso pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, veja esse outro vídeo aqui sobre o meu Working Holiday Visa que eu fiz para a Nova Zelândia em 2019. Eu posso dizer que esse visto mudou a minha vida, porque eu fiquei lá na Nova Zelândia durante a pandemia e hoje tenho uma residência na Nova Zelândia. Estou aqui no Brasil, na casa da minha família aqui, e consegui o visto de Working Holiday para a França. E quem sabe o que a vida nos aguarda. Eu sei que é uma experiência que eu iria me arrepender muito se eu não tivesse tentado. Então, se inscreve aqui no canal, porque eu vou compartilhar essa experiência de estar na França com o visto de viagem e trabalho. Valeu, falou e até mais!